A família Albuquerque sempre passava o Natal na antiga casa da colina, uma mansão herdada de gerações. Era tradição. Neve cobrindo o telhado, lareira acesa e o som distante dos sinos da cidade. Mas naquele ano, algo estava diferente. A tempestade começou cedo. O vento uivava como se houvesse vozes misturadas ao som da neve batendo nas janelas. Dentro da casa, todos tentavam manter o clima festivo. Risadas, vinho, presentes. Mas Clara, a filha mais velha, percebeu que as luzes da árvore piscavam em um ritmo estranho, quase como se respondessem ao vento. Quando ela comentou, o avô apenas murmurou: "Se o sino da cidade não tocar à meia-noite, não olhe para fora." Ninguém levou a sério. Às 23 horas, a energia caiu. A casa mergulhou em escuridão, exceto pelas velas acesas. O silêncio foi quebrado por um som metálico vindo do porão, como correntes arrastadas. O pai desceu para verificar, mas voltou pálido, dizendo que não havia nada lá. Clara notou que seus sapatos estavam molhados de neve, embora ele não tivesse saído da casa. Meia-noite chegou. Todos esperaram pelo sino da igreja. Nada. Apenas o vento, cada vez mais forte. Foi então que bateram à porta. 3 vezes. Pesado. O avô gritou para ninguém abrir. Mas o irmão mais novo, curioso, correu até a entrada. Quando escancarou a porta, não havia ninguém. Apenas pegadas pequenas na neve, indo em direção à floresta. As pegadas voltaram, mas não havia corpo que as fizesse. Elas se formavam sozinhas, uma após a outra, aproximando-se da casa. Clara olhou pela janela e viu uma figura baixa, encapuzada, parada na beira da floresta. Os olhos brilhavam em vermelho. Quando piscou, a figura estava mais perto. Um a um, os familiares começaram a desaparecer. Primeiro o irmão, depois a mãe, depois o avô. Não havia gritos, apenas o som de passos na neve e o abrir de portas invisíveis. Clara tentou se esconder no sótão. Encontrou caixas antigas com brinquedos de madeira, todos com olhos vermelhos pintados. Entre eles, um boneco novo, idêntico ao irmão desaparecido. O vento cessou. O sino finalmente tocou. Mas cada badalada ecoava dentro da casa, como se viesse do porão. Na manhã seguinte, os vizinhos encontraram a mansão intacta, decorada para o Natal. Mas não havia ninguém. Apenas presentes sob a árvore, cada um com o nome dos familiares gravado em madeira. Deixem seu like se gostaram da história e se inscrevam no canal e ative o sininho para receber notificações de vídeos futuros. E valeu!